Será que nós somos livres para agir do modo que de fato a gente quer? Ou será que existem determinações em relação ao nosso modo de agir? Hoje, nesse vídeo, eu vou tratar desse dilema que é a liberdade versus o determinismo. Bom, antes de mais nada, vale ressaltar que esse debate entre liberdade e determinismo marcou a história da filosofia. Filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, os medievais, os modernos, todos eles de alguma maneira debateram esse tema. Mas vamos nos concentrar primeiro num filósofo que abre a contemporaneidade, chamado Immanuel Kant, no final do século no final do século XVIII. O Kant, ele trata desse tema em duas obras, ele se vê obrigado a escrever duas obras. A Crítica da Razão Pura, para tratar do âmbito do determinismo, e a Crítica da Razão Prática, para tratar do âmbito da liberdade. Basicamente, na Crítica da Razão Pura, ele vai tratar das questões do entendimento, do que é passível de ser entendido pela razão, pela racionalidade. Ele vai tratar das questões da causalidade, dos fenômenos da natureza. E na Crítica da Razão Prática, ele vai tratar das questões da moralidade, de como agir. E neste âmbito entra a questão da liberdade, do que o Kant chamou de coisa em si, que não é pautada pelo determinismo. O homem tem a liberdade de agir, ou melhor, ele vai tratar das condições de possibilidade da liberdade. Resumindo, o Kant então separa em duas esferas: a crítica da razão pura, na qual ele trabalha sobre a questão do determinismo, e a crítica da razão prática, na qual ele trata das questões metafísicas, que ele chama, e dentre elas a principal é a liberdade. Mas o debate que me interessa a respeito deste tema está no século XX. Em meados da Segunda Guerra Mundial emergem duas grandes correntes. De um lado, o estruturalismo, e do outro lado, o existencialismo. O estruturalismo foi fundado, digamos assim, pelo Lévi-Strauss, que aliás esteve no Brasil, né? E o existencialismo, fundado, o principal nome é o Jean-Paul Sartre. Tem o Heidegger, tem a Simone de Beauvoir também, mas hoje nós vamos nos deter no pensamento do Sartre. Comecemos pelo estruturalismo. O próprio nome já indica, né? Para os estruturalistas não existe a possibilidade da liberdade humana. As nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso jeito de falar, de se vestir, o nosso modo de se comportar, tudo isso está condicionado pelas estruturas sociais, políticas, psicológicas, etc. Ou seja, existem estruturas, existem esquemas que nos condicionam o comportamento. Por exemplo, em relação ao nosso gosto. Será que o nosso gosto é algo nosso mesmo, intrínseco? Ou será que na verdade é uma soma de fatores externos que são introjetados por nós? Tem uma frase do Adorno, Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, que ele diz: o que nós chamamos de racionalidade nada mais é do que séculos e séculos de introjeção do que existe, do que está dado. Não é? Um pós-estruturalista muito famoso é Michel Foucault. E para o Foucault, tudo o que nós pensamos, agimos, está condicionado por estruturas, por enunciados, né, dirá o Foucault mais jovem. Ou seja, a possibilidade da liberdade para o jovem Foucault não existe plenamente. Nós acreditamos na liberdade do indivíduo, né? Isso quem diz é o Max Horkheimer, também da Escola de Frankfurt. Nós acreditamos na liberdade, mas a liberdade é ilusória. Para o Horkheimer, nós somos produto de engrenagens muito maiores. E nesse contexto específico, essa engrenagem é o sistema capitalista que preza pelo lucro. Tem uma metáfora, né, uma analogia muito famosa usada pelos estruturalistas. A vida é como se fosse um jogo de xadrez. O cavalo, por exemplo, ele não pode andar para qualquer lugar, né? Ele sempre anda em L. Só que quem não conhece as regras do xadrez acredita que o cavalo pode andar para qualquer lugar. Ou seja, existem regras pré-estabelecidas e as pessoas simplesmente agem de acordo com aquelas regras, mesmo que não estejam conscientes daquilo. Muito bem. No extremo oposto, nós temos o existencialismo. Já falei, o principal nome é Jean-Paul Sartre. E o ponto de partida do Sartre é:
Não existe uma natureza humana previamente dada. Daí a famosa frase do Sartre, né? A existência precede a essência. O homem, o ser humano, então, é um poder ser. O homem, o ser humano, é um projeto. Ele é feito a partir das suas escolhas. Ele é o nada. Daí o principal título, né? O título da principal obra do Sartre ser o ser e o nada. O que é o ser para o Sartre? É tudo exceto a consciência humana. Nós, seres humanos, somos nada. Ai, Matheus, mas isso é muito ruim, eu não quero ser nada. Isso é ótimo, segundo Sartre. Por quê? Porque se eu sou nada, a princípio, sou eu mesmo que me constituo a partir da minha escolha. O ser humano é o que ele faz de si mesmo. O ser humano é as suas escolhas. Não existe uma natureza humana, existe uma condição humana. E qual é a condição humana? E aí vem a segunda frase famosa do Sartre. O homem está condenado à liberdade. É um paradoxo, mas ele constrói esse paradoxo de maneira proposital. Nós, mesmo que nós não queiramos, nós somos livres. Sempre nós temos ao menos duas opções, não importa a situação, o contexto no qual nós estejamos. Sempre nós podemos escolher. É óbvio, Sartre não nega que existem situações específicas. Eu não escolho onde eu nasço, quem são meus pais, etc. Mas a partir da situação dada, eu sempre tenho no mínimo duas escolhas. Ah, mas o cara que nasce na Noruega é muito mais livre do que o cara que nasce na Nigéria, por exemplo. O Sartre vai dizer, o erro dos estruturalistas, né? O erro desta afirmação é justamente comparar as liberdades. Não existe liberdade em abstrato para o Sartre. O que existe é a liberdade concreta do nigeriano e do dinamarquês, ou do norueguês, enfim. O que o Sartre está nos dizendo é, nós sempre estamos escolhendo porque nós somos completamente livres a partir da situação dada. Só que essa liberdade vem carregada de responsabilidade. Nós somos responsáveis por todas as nossas escolhas, porque não existe um Deus, não existe uma instância moral, não existe uma instância científica que justifique as nossas escolhas. Então sou eu comigo mesmo arcando com as consequências da minha liberdade. Mas aí o Sartre vai dizer, cara, isso é muito, muito angustiante, né? Por isso que a liberdade para o Sartre é também angústia. Angústia de escolher e angústia de saber que ao escolher eu deixei outras possibilidades para trás. Muitas pessoas, segundo Sartre, não dão conta de fazer essas escolhas por si mesmos. E aí fazem o quê? Agem, segundo Sartre, de má fé. Má fé é um conceito do Sartre e basicamente ele diz o seguinte, as pessoas querem se determinar, elas querem se esconder atrás de determinações, de alguma coisa que, em teoria, obrigaria elas a escolher isso ou aquilo. Aí surgem frases do tipo, Deus quis assim, é o destino, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, etc. Para o Sartre isso é agir de má fé. Por quê? Porque nós somos o tempo todo impelidos a escolher. Então vejamos, nós temos dois cenários completamente opostos aqui para pensar, hein? De um lado, o estruturalismo, que diz que não existe liberdade para os sujeitos, e do outro lado, o existencialismo, que afirma a liberdade plena, que nós somos condenados a sermos livres. Mas será que não existe uma posição intermediária, uma intersecção entre essas posições? Existem várias ao longo da história da filosofia. E eu, de maneira arbitrária, escolho uma delas. Um filósofo que eu amo de paixão, que é o Baruch de Spinoza, o Spinoza que nasceu e viveu no século XVII. Para o Spinoza, liberdade e determinismo não são excludentes. Para o Spinoza, existe a liberdade dentro do determinismo. O Spinoza vai dizer, né? Tudo é Deus, a natureza é Deus. Spinoza, então, é panteísta, né? Deus está em todas as coisas. Deus está aqui nesta conversa, Deus está na natureza, Deus está em tudo, não é? Muito bem. Nós somos modos ou atributos dessa substância divina. Então a primeira coisa que o Spinoza diz é, não existe uma hierarquia entre mente e corpo. Mente e corpo são, para usar um clichê, faces, duas faces da mesma moeda. Não existe, como queria o Descartes, por exemplo, né, uma hierarquia entre mente e corpo. Então, o Spinoza diz que tudo é Deus e nós somos modos dessa substância. Portanto, nós, a formiga, essa conversa, tudo é parte da divindade. Nós somos divinos, porque nós fazemos parte desta substância que ele chama de Deus, que é sinônimo de natureza.
Muito bem. E aí o Spinoza vai dizer, existem 3 graus de conhecimento, né? O conhecimento que ele chamou de sensível, entre aspas, né? O conhecimento, que é o conhecimento racional, só que existe um terceiro tipo de conhecimento, que é o conhecimento intuitivo. E poucos vão alcançar esse conhecimento. Quem chega nesse grau de conhecimento percebe-se parte do todo. Então, o conhecimento intuitivo é o conhecimento de si mesmo e o conhecimento do todo, sabendo-se parte do todo. Então, aí que está a grande intersecção espinosista entre liberdade e determinismo. Eu, me conhecendo, eu sei que eu sou parte desse todo, que ele chamou de Deus, de natureza, e a partir desse conhecimento eu posso agir sobre os meus afetos. Porque para o Spinoza, nós somos corpos que encontramos outros corpos. E se eu conheço bem a mim mesmo, e se eu conheço bem esse todo, esse Deus, entre aspas, eu posso propiciar a mim mesmo bons encontros. O Spinoza diz, existem bons e maus encontros. Os bons encontros são aqueles que aumentam a minha potência de agir, segundo Spinoza. Então, eu sou feito de conatos, de potência de agir. Se eu propicio a mim mesmo bons encontros, a minha potência de agir aumenta. Se eu propicio a mim maus encontros, a minha potência de agir diminui. Então pensemos, escutar uma boa música, abraçar a pessoa que ama, comer uma boa comida são bons encontros. Se eu sei como funciona o meu organismo, se eu sei que eu sou parte desse todo, eu posso propiciar a mim bons encontros. Agora, se eu não tenho conhecimento, esse tipo de conhecimento, eu sequer tenho a possibilidade de propiciar bons encontros a mim e aumentar a minha potência de agir. Então vejamos, façamos um resumo do que nós vimos hoje. Liberdade e determinismo. Existem essas duas vertentes, né? Nós falamos do século XX, o estruturalismo representando o determinismo, o existencialismo representando a liberdade, e nós tentamos fazer uma espécie de síntese, voltando no tempo, tratando um pouquinho da filosofia de Spinoza no século XVII. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que possa ser útil para a sua vida, inclusive. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente com os amigos, que isso facilita e fomenta o meu trabalho de gravar novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.